Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica, Lizardi aqui. Mais uma vez eu quero trazer um vídeo abordando um tema um pouco polêmico, diferente das Escrituras, a qual não existe uma unanimidade, mas que é também importante conhecermos e termos um melhor entendimento para os demais temas da Bíblia, A gente acaba tendo uma melhor compreensão, um norte melhor, Principalmente quando se refere a anjos e coisas escatológicas. E nesse vídeo estou trazendo esse tema muito conhecido, mas que há controvérsias. Quem foram os filhos de Deus de Gênesis 6? Lembrando que antes de começar o vídeo, eu queria deixar claro que é um tema que ele é passível de interpretações, que ele não fere a espinha dorsal do cristianismo, que é as principais bases da fé, da crença na salvação, da parte de unicamente somente no seu Jesus, na pessoa de Deus, no seu Filho amado, o Espírito Santo e as principais doutrinas da Bíblia, E o fundamento do cristianismo, não afeta o fundamento da igreja, da doutrina, Isso é uma questão teológica, de ponto de vista. Então, independente do irmão que você creia que seja linhagem de Sete ou os filhos de Deus foram anjos, que são as duas principais interpretações, não vai mudar em nada a nossa vida com Deus, e que mais importa é que tenhamos essa convicção de que o principal fundamento, a unanimidade entre a igreja, é somente Cristo. Amém? Vamos lá para o estudo. Os filhos de Deus. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todos aqueles que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 1, de 1 a 4, Almeida Corrigida Fiel. Lembrando que gigantes, no original, algumas bíblias vai dizer Nephilims, Então, meus irmãos, aqui é a passagem onde vemos que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e escolheram para si mulheres, e deles geraram gigantes, valentes que houve na antiguidade. Existem duas principais interpretações para essa passagem. Existe uma terceira, mas eu não quis colocar para o vídeo ficar muito grande, que é a questão da hermenêutica, que diz que a interpretação imediata do contexto lido, que diz o que está lendo ali, Homens valentes da antiguidade seriam homens valentes, no literal mesmo falando, independente da linhagem de Sete, o filho de Deus. Mas esta é uma teoria que não tem muito fundamento, ela é muito rasa, digamos assim, Eu quis destacar, essas são as duas principais, as que são mais abordadas, Então essas são as duas principais. Que os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete, a linhagem piedosa de Adão, que guardaram os mandamentos do Criador. E Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. O segundo, que os filhos de Deus seriam anjos, que posteriormente caíram transgredindo seu estado natural. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Livro de Judas 1,6.
penúltimo livro da Bíblia, antes do Apocalipse, relata essa passagem, né? Então vamos lá. Existem duas principais interpretações para essa passagem, que seriam os descendentes de Sete, né? Que usam principalmente essa parte de Mateus 22:30, que diz: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, não são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Observação aqui, o contexto acima, Jesus fala do reino de Deus e dos anjos no céu, no seu estado natural, né? Assim, a principal defesa de que os que acreditam nessa linha, que seriam linhagem de Sete, inclusive é uma linha mais recente, né? Desses últimos séculos, pois quando vamos para alguns estudos, alguns teólogos, eles tinham realmente a leitura literal, né, ali do contexto que os filhos de Deus eram anjos mesmo. Aí eu coloquei uma observação aqui, que quando Jesus falou isso, né, deixa claro que é o seu estado natural, pois sabemos que os anjos eles tinham livre-arbítrio, tanto é que a sua primeira queda foi com o querubim, né, o ungido, o principal dos anjos, que foi o diabo. Ele persuadiu terça parte dos anjos do céu e houve ali aquela primeira queda, né? Aquela primeira rebelião que originou o diabo e seus anjos, né? Os anjos caídos, como é citado por Judas, e também vamos ver na frente também por outros profetas que citaram o castigo. Pedro também fala, né, que os anjos não deixaram o seu principado, né? Sua coabitação natural, e caíram. Praticamente todas as aparições dos anjos no Antigo Testamento eles estavam de forma humana, como tal faculdade, carne, podiam beber, comer, se relacionar, etc. Veja exemplos. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Gênesis 19:5. Aquela passagem bem conhecida, né, que quando Deus manda anjos para prediz a destruição de Sodoma e Gomorra, e tinha um homem justo ali, que era Ló, sua família, e Deus manda 2 anjos para anunciar e fazer com que eles saíssem dali. E veja que os anjos foram ali em forma humana. Tanto é que as pessoas, por isso deu o nome sodomitas, né? Eles quiseram atentar sexualmente, né, com os anjos, porque estavam ali em forma humana, né? A gravidade do pecado que aquele povo se encontrava, né? Tanto é que os anjos exerceram juízo ali, né? Deixaram aquele povo cego naquela situação. Um outro exemplo aqui de Abraão, né? Quando ele é visitado por anjos, diz: e levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra, e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, e recortai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforçai-vos o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. Gênesis 18, 2 e 5. Uma passagem bem interessante, né, que os anjos, aqui a gente, quem lê ou já leu, né, aqui são anjos que visitam Abraão, e eles vieram com estado em forma humana. Tanto é que, veja só, ele se encosta aqui numa árvore, né? Abraão pede para ele se encostar numa árvore, que ia trazer água para lavar seus pés e que ia trazer um bocado de pão para que eles viessem, né, a se reerguer, se fortalecer, né, para depois passar adiante, para depois viajar.
E aqui claramente, né, não é anjos transparentes em forma de espírito voando, não, né? Em forma humana. Tanto é que eles disseram: assim fazes como disseste. No livro de Jó, a expressão filhos de Deus aparece 3 vezes para os anjos. Jó 1:6, Jó 2:1, Jó 38:7. O termo no original é o mesmo usado em Gênesis 2:6. O hebraico, né, que é a palavra Benei Ha-Elohim, filhos de Deus. Quem também já leu o livro de Jó, né? Os anjos, ao se apresentar, ao subir aos céus, apresentar-se a Deus, vinha com ele também Satanás. E Deus pergunta a Satanás, né, de onde vens? E ele responde, de rodear a terra. Então veja só que é claramente, né, um discurso literal aqui. Os filhos de Deus eram anjos, Satanás veio com ele, né, nessa época, na antiguidade. Satanás ele tinha uma certa liberdade, né? Era realmente, não como hoje, após a ressurreição de Cristo, que Jesus o prendeu e ele só dá ordem. Não é ele de forma literal que opera nessa terra, porque esse mundo jaz no maligno e Jesus disse que o seu reino não é desse mundo, né? Também claro, né, meus irmãos, que os filhos de Deus eram anjos e que o mesmo termo no original hebraico foi utilizado, né? É utilizado em Gênesis. Na Bíblia aqui, The Word, Gênesis 6, e aconteceu, né, viram os filhos de Deus que eram formosas. Vou colocar aqui na João Ferreira de Almeida com Strong, os originais. Vendo os filhos de Deus, certo? Aqui, palavra bem, aqui ó, procedente do didático, ó, filhos, neto, dependendo do contexto, né? Aqui. Essa palavrinha aqui hebraica para ser usada para várias palavras aqui com seus substantivos, dependendo do contexto, ó, filho, menino, neto, criança, filhos. E quando vamos aqui para o filho de Deus, aqui, aconteceu aqui, Elohim, plural, governantes, juízes, seres divinos, anjos, deuses. Então, aí quando vamos para Jó, capítulo 1, tá só o versículo 6 aqui. Já aqui, ó, filho de Deus. Aqui, ó, bem, Elohim. Aqui os anjos, né, se referindo, como eu falei agora há pouco de Jó, é o mesmo de Gênesis 6. Vamos passar mais adiante aqui. Encontramos problemas na teoria dos filhos de Deus serem descendentes de Sete, porque para isso teria que haver 2 linhagens de humanidade. Como ficariam os termos filhos dos homens empregados na Bíblia como se referindo a todos os filhos de Adão, referindo-se à espécie humana em Adão. Tem um verso aqui, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Eu quis trazer essa abordagem fazendo esse comparativo da linhagem de Sete com os filhos de Deus que foram anjos, para termos um entendimento, fazer um comparativo e fica ao seu critério, meu irmão, você crê qual das duas é mais coerente. Aqui não existe 2 verdades. Pode ser sim uma meia verdade, até certo ponto uma verdade na questão dos filhos de Deus, que a Bíblia diz que a linhagem de Sete realmente foi quem guardou, retomou, né, a crença, o temor de Deus após aquela grande decepção de Adão sair do Jardim do Éden, toda aquela reestruturação dos primeiros homens ali, após
o homicídio de Caim, depois se renovar, né, os seus conceitos diante de Deus, a sua crença. Aquele povo, eles estavam ali bem carentes naquele momento, né, de ter recém perdido uma aliança, uma comunhão com Deus. Então, muito provavelmente, eles passaram por um período ali de desânimo, né? E voltaram a buscar a Deus a partir de que foram tendo novos filhos, começando por Sete. Então, até aí vemos também verdades, mas como estamos tratando desses filhos de Deus de Gênesis 6, um dos dois lados tem que ser, né? Então, vamos continuar. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois do espiritual, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios 15, 45 e 47. Então, meus irmãos, nesse contexto aqui, Paulo falando à igreja, né, na questão da ressurreição, quando vemos essa comparação de o primeiro Adão e o segundo Adão, só conseguimos ver uma humanidade. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mesmo que a linhagem de Sete fosse um povo que continuou a buscar a Deus, e a linhagem de Caim não, ambas as linhagens, todos eles careciam da redenção, da salvação de Cristo. Independente da linhagem, ainda que fosse os filhos de Deus em Gênesis 6 serem uma linhagem que buscou a Deus, que guardou seus mandamentos até Noé, mas são um único povo, uma única raça, um único filho do homem, que, como toda a humanidade, nasce no pecado, nasce destituído da glória de Deus, e que todo ser humano, independente da linhagem, necessita sim de um novo nascimento e acontecer isso aqui, o segundo Adão, que é o que? O Espírito vivificante, ao qual Cristo ressuscitou o Espírito que estava morto na queda lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, não é isso? A família de Noé não eram todos da linhagem de Sete. Veja um problemazinho aqui, mais um que temos, sendo a linhagem de Sete, os filhos de Deus, né? Enzara ou Enzarra é uma personagem do livro dos Jubileus, considerada como a esposa do patriarca bíblico Noé, mãe de Sem, Cã e Jafé, a qual teria sobrevivido junto com toda a família às águas do dilúvio. Enzara foi uma filha de Raquel, sendo filha do irmão de Noé, no livro dos Jubileus. Vários patriarcas casaram-se com filhas de seus irmãos. Noé e provavelmente seu irmão eram filhos de Lameque e Betenos, filha de Baquiel, irmão de Lameque. No livro de Gênesis não há nenhuma menção ao nome da esposa de Noé. Há várias outras traduções não bíblicas sobre o nome da esposa de Noé. Em uma dessas versões, ela é chamada de Noema ou Naamá. Naamá, cheia de beleza, o significado. É a quem a identifique como proveniente da descendência de Caim, sendo irmã de Tubal-Caim, que era filho de Lameque. Aqui os Jubileus, né, é um livro apócrifo, né, que dá mais alguns detalhes, que nos traz informações que a Bíblia não relata, não dá detalhes, né? Não diz quem foi a mulher de Noé, embora tudo demonstra crer que ela foi uma mulher sábia, né? Foi uma mulher que ajudou Noé. E passando aqui, é passível de interpretação, e cada um crê nos mais coerente e lógico relato bíblico e extra-bíblico.
Porém, quanto mais mergulhamos na história de Noé e na descendência de Caim, mais evidente fica que a esposa de Noé só poderia ser Noema, citada no livro de Gênesis. E Zilá também deu à luz Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Gênesis 4:22. Né? Ou pode ser uma prima, né? Era normal naquela época eles se casarem com filhos de seus irmãos, né? No caso seria sobrinhas, primas, sobrinhas. Então, meus irmãos, a Bíblia não dá muitos detalhes em alguns temas, por motivos os quais entendemos que não é o principal foco do contexto em questão ou mesmo a história da igreja, já que o centro maior proposto é Cristo. Tais passagens podem nos ajudar a entendermos melhor as questões mais complexas da Bíblia. Partindo disso, uma última ferramenta de estudo fortalece a interpretação dos filhos de Deus terem sido anjos, em Gênesis 6. É o relato do texto apócrifo de Enoque sobre esta mesma passagem. Confira. Um banamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra, para aqueles que sejam destruídos, pois eles, conhecendo todo o segredo dos anjos, toda a obra opressiva, o poder secreto dos homínios e todo o poder daqueles que cometem sartilégios, tanto quanto aqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. 1 de Enoque 65:8. Aqui, meus irmãos, eu poderia passar mais versículos que o livro de Enoque também dá detalhes sobre essa passagem. Tanto é que nessa passagem também Enoque vai dizer que os segredos de ferramentas, de feitiçarias, de magias, de elementos para utilização de receitas para todos os fins tem origem aí. Então eu vejo como bem mais coerente os filhos de Deus serem anjos, foram anjos, porque com essa crença sendo a verdade, ela nos dá a origem dos Nefilins, porque não podemos negar que houve gigantes, a Bíblia fala de gigantes, a arqueologia hoje já provou que existiram gigantes, com ossadas e achados arqueológicos de pessoas que foram, né, bem maiores, né, em estatura, e também mitologias gregas e histórias em pseudepígrafos, né, que relata várias situações, né, que não podemos, lógico, decretar que são todas verídicas, mas também não podemos jogar no lixo que tudo o que vemos, né, nas histórias dos gregos, né, dos hebreus, né, são só mitos ou são só lendas, né? Veja que todo mundo, todos nós conhecemos um pouco, né, da história do Egito, de todos aqueles desenhos, né, todas aquelas figuras, né, esculpidas em pedras dos antigos egípcios, e vemos ali aqueles personagens, né, aquelas pessoas diferentes, né, com aquelas máscaras, com aquelas cabeças simbolizando algum tipo de animal, né? E teve uma origem, né? Os egípcios viram seres diferentes. Aquilo ali tudo eles classificaram como deuses, eles tinham como deuses, porque na sua origem eram anjos, anjos que caíram, que quiseram fazer uma raça aqui na Terra, que muitos interpretam como ETs, extraterrestres, né? De certa forma são, mas não, lógico que não é como os filmes, né, nos apresentam, né? O sistema desse mundo usa bastante essa ideia para iludir, para manipular as pessoas e acreditarem, né, em vida em outros planetas, todas essas coisas. Mas vemos aí uma origem. Os povos antigos, os egípcios, todos viram seres diferentes, nos deixaram pistas, nos deixaram desenhos. Então, quando vamos defender a linha que é a que eu acredito hoje, que foram anjos esses filhos de Deus, primeiro que não ocasiona o problema que eu citei para vocês, que uma só raça de homens careciam
da salvação de Deus através do seu Filho. Então, com os filhos de Deus que foram anjos, temos a origem dos Nefilins, dos gigantes, temos as primeiras ciências dos povos nas questões dos segredos de todas as ferramentas de lutas, artes, magias, feitiçarias, faz lógica com os povos egípcios que viram deuses, que deixaram aqueles desenhos para nós hoje, todas aquelas histórias dos antigos egípcios, né? Então, meus irmãos, para você, o que é que você acha? Os filhos de Deus de Gênesis 6 eram anjos? Eu fico com os filhos de Deus eram anjos, que faz mais sentido em relação a todo o contexto, a origem dos gigantes, a origem dos Nefilins, todos aqueles povos antigos que deixaram aquelas figuras, todos aqueles relatos históricos de seres diferentes, seres valentes, seres poderosos, maiores, seres com fisionomias diferentes, né? Não podemos negar tudo isso que algum fundo de verdade não tenha, né? E vemos aí então que tudo está se encaixando com o que vemos hoje, com a falsa ciência que dá essa ênfase para alienígenas, ETs, tudo isso. De certa forma isso vai acontecer, uma grande enganação no mundo virá, pois quem não tem a verdade bíblica, quem não conhece a Deus através da sua palavra, vai ser enganado por essas questões de ETs, extraterrestres, raptos, né? Através de naves espaciais, todas essas coisas. E só para concluir, então, os filhos de Deus, a partir do novo nascimento em Cristo, como diz o Novo Testamento, Evangelho de João capítulo 1, né, a partir do versículo 6, somos eu e você hoje, porque a Bíblia relata como o primeiro Adão, os filhos de Deus anjos, no Antigo Testamento, e no Novo, os que receberam a Cristo. A Bíblia diz, primeiro ele veio para os que eram seus, e os seus não quiseram, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, uma palavra que em seus adjetivos tem também filhos, divindade, algo espiritual. E hoje somos revivificados, como Paulo disse, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que esse primeiro Adão foi vivificado, o nosso espírito. Aí hoje sim, essa palavra também pode se referir a nós como os filhos de Deus, o que recebemos Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Este é o maior privilégio que o homem pode ter. Glórias sejam dadas ao Pai em Cristo Jesus. Amém? Então, meus irmãos, esse pequeno estudo, né, sobre os filhos de Deus, você pode comentar aí o que você acha. Se inscreva no canal se não for ainda, só custa um clique, é de graça. Fico grato por isso e que Deus te abençoe, Cristo, e fica atento para os próximos vídeos, ok? Shalom, fica na paz.